Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus vamos trabalhar o teorema da divergência. Mas antes disso, uma introdução. Vamos lá. Bom, agora estamos trabalhando em R3, né? O que a gente viu em R3? Bom, vetores, campos, né? Vetoriais, né? Sim. Uhum. Também vimos como derivar em Rn, né? Em Rn no geral. Com isso, com a derivada, a gente definiu, né, as derivadas parciais. Uhum. E também com as derivadas parciais a gente definiu uma série de operadores. Gradiente, divergência e rotacional. Os dois primeiros a gente definiu em Rn no geral, mas o rotacional a gente restringiu para R3. Então, o gradiente, divergência e rotacional, eles valem para R3, sim. Agora, bom, já que trabalhamos com derivadas, a pergunta pode ser feita tranquilamente, né? Falar, ué, e quando começamos com as integrais, né? O que a gente pode fazer com as integrais, né? A gente vê algumas coisinhas, mas agora vamos ver um pouquinho a mais. Então, vamos ver como relacionar essas integrais com estes operadores diferenciais. Certinho? Então, estão prontos? Vamos lá. Aí. O que temos agora? Temos o famosíssimo teorema da divergência. Ela fala que temos um campo vetorial que vai de R3 para R3, fique claro isto, numa bola aberta A, e seja V um subconjunto, um volume de essa bola aberta, que tem por fronteiras a superfície S, que é a fronteira, na verdade, né? Seria, vamos ver, a borda, tá. A melhor forma é assim, pense na sua cabeça, certo? Sua cabeça tem um volume, sim ou não? Esse seria esse V daqui. E a parte que a gente consegue enxergar da nossa cabeça, toda a superfície da nossa cabeça, esse é daqui a borda do volume, tá certo? Esse é o simbolinho aqui, né, dessa letra aqui grega, dessa que parece uma derivada parcial, mas é uma forma de denotar a borda de um lugar geométrico. Então, se eu tenho um volume, a borda de um volume é uma superfície. Se eu tenho uma superfície, a borda de uma superfície é uma linha, uma curva, né? É interessante isso, é bem interessante. Isso aí abre uma área matemática bem interessante que se chama grupos de homotopia, está relacionado com os grupos de homotopia. Sim, bom, mas isso a gente vê, isso a gente não vai ver. Mas o que está falando o teorema da divergência, então? Ela está falando que se eu integro um campo vetorial, bom, para poder integrar eu tenho que fazer, né, ponto, porque se um vetor, né, tenho que, tudo isso daqui tem que dar um número, então vou fazer um ponto com esse vetor n. Mas quem que é esse vetor n? Ele é o vetor normal à superfície. Lembram quando a gente trabalhou com vetores normais, plano osculador? Bom, isso está relacionado, né? Só que agora temos uma superfície, por superfície pode passar um plano tangente. Nesse plano tangente vou definir os vetores K, o vetor K, o vetor T, desculpem, o vetor T, o vetor N e o binormal, que seria esse daqui, que faria faz de conta, né? Bom, é o vetor normal à superfície, pronto, ponto a ponto. Então, quando eu faço esse integral sobre essa superfície, justamente, observem que aqui estou integrando sobre a superfície, aqui a superfície, né? Esse integral vai ser igual, vai dar o mesmo que integrar sobre o volume, que a divergência do campo, agora integrando sobre o volume. Interessante, né? Interessante. O que está passando aqui, o que está mais ou menos informação, aqui está falando que, já que estou atravessando a superfície com o campo, tranquilamente, né? Não estou colocando nenhum operador aqui ao lado desse campo aqui,
Eu só estou integrando o campo diretamente através da superfície. Então imaginem um campo, um rio passando por uma superfície, né? Então, se um rio, um campo, o rio seria o campo, faz de campo, e a superfície, digamos que é uma fralda, né? Aí você vai passando, né? Então, esse integral tem um sentido físico do fluxo, o fluxo do campo. Então, o fluxo do campo vai ser igual à integral da divergência do volume. Este teorema também é chamado teorema de Gauss, porque existe na física a lei de Gauss que relaciona justamente esse teorema matemático. Bom, já está aí o teorema, então podemos fazer como faz muita gente, né? Agora você decora o teorema e depois aplica o teorema com os problemas que... Não é assim que a gente faz. A gente vai provar esse teorema, senão fica aí um vazio, né? De onde que saiu isso? Como que é, né? Eu não entendo, não estou entendendo. É muito importante, no processo cognitivo e construtivo, fazer as demonstrações de todos os teoremas, de todos os lemas, de todos os corolários, de tudo. Só não se provam os axiomas ou postulados, né? Mas depois tudo tem que ser provado. Essa é a beleza da matemática. Então vamos lá, vamos tentar provar esse teorema, né? E agora? Ixi. Bom, vamos primeiro então chamar o campo assim. Vamos ver como em R3 tem três componentes, né? Então vou ter três campos, um campo na direção I, outro campo na direção J e outro campo na direção K. M, N e P, respectivamente, certo? Uau! Mas aí, né? E agora? Vai ficar umas contas enormes. Então, por simplicidade, vamos trabalhar com uma das componentes. Digamos, este karma de Tim, Marín, de Do, Pingüe, tu karma cada títere fue, yo no fui, fue TT, pégala, aquella, fue. Esse mesmo daqui, né? Bom, e bateu justo com aquilo que tinha feito, né? Que mico ia dar se o TT ficasse aqui, né? Ou aqui. Ia ser um mico, né? Mas graças ao bom Deus, bateu com esse daqui, que eu já tinha colocado, né? Então vamos por simplicidade trabalhar com essas componentes daqui, né? Vou chamar o campo, então, só na direção K, digamos, né? Com esse P aqui. Depende das três variáveis. Esse é um campo escalar e esse é um campo vetorial, tá? E estamos só escolhendo essa direção na direção do eixo Z. Então vamos lá, vamos trabalhar aí. Se eu coloco isso aqui, aqui vai ficar PN, não é PN não, é P, produto escalar N, DDS, sobre o campo aqui, né, sobre a integral dupla. E aqui vai ficar a divergência, mas a divergência só tem nessa direção, né, na direção Z. Então aqui vai ficar a derivada parcial com respeito de Z, só do campo, né, DDV. Então vejamos, vamos lá. Isso mesmo, né? Aqui tem o campo com o K, né? Esses dois vetores vão ser os que vão dar o sentido da direção da componente, né? E aqui tem essa parte, que ficou, né, que vinha da divergência. Bom, vamos começar com esse lado direito, a fazer nossa análise desse lado direito, tá bom? Eu recomendo que não assistiu à aula anterior, onde a gente provou o teorema de Green no plano, dê uma pausa enorme aqui e veja como foi feita aquela demonstração. Senão, essa demonstração vai ficar muito pesada. Tá? Acompanhar vai ser muito doloroso, né? Eu não quero que fique doendo em vocês, né? Mas dê uma pausa quem não viu a aula anterior sobre o teorema de Green e veja como foi feita a demonstração, certo? Bom, continuemos então. O que vamos fazer? Sim, falamos que íamos começar com esse lado daqui, no lado direito da equação. Então temos aqui, e agora esse integral que tem 3 e o DDV vou decompor em D de x, D de y, D de z. Mas observem que aqui eu ainda fiz e aqui esse DDV, tem coisas aqui que também... O que eu fiz aqui Bom, para poder entender, vamos ver,
Vamos fazer um gráfico. Ou uma correção. Aqui não é a borda do volume. Aqui pode colocar uma letra R nas suas notas de aula. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Aqui coloquei um R. Que bom, porque até assim fixa melhor. Que aqui tem um R e o porquê do R e a diferença. E tem uma explicação aí, tá? E observem os limites. Vai desde G de XY para H de XY. Ué, que diacho eu fiz com o volume que tinha aqui, né? Aqui tinha um volume, tá? Talvez era melhor começar por esquerda. Não, esquerda nunca mais, né? Desculpe, esse é um comercial político, né? Ixi, por falar isso, muita gente vai falar, ah, porque você começa pela direita, você é anarquista. Não, é porque por aqui eu achei mais fácil. Aliás, e se eu for, né, tem que respeitar a minha forma de pensar. É bom, tá certo. Continuemos então. Começamos pela direita e vamos lá. Para entender melhor essa parte daqui, né? Vamos então tentar ver como fica graficamente. Observar, né? Para ver os limites. Observemos a figura. Temos aí no nosso volume, a cabeça de qualquer um de vocês, né? E o que a gente fez? A gente pegou a parte superior, o casco superior, né? A parte superior da sua cabeça, a superfície superior é essa daqui, né? E também a superfície inferior aqui. Então a integral, certo, por isso que aparece o limite. É parecidíssimo com aquilo que a gente fez no teorema de Green, por isso que a gente começou pelo lado direito, porque já temos uma intimidade com isto, certo? Lembra no teorema de Green, função de cima, função de baixo? Bom, é parecido, só que agora temos superfície de cima, superfície de baixo. Mas ainda, vamos ter essa projeção, porque uma vez que é feita a integral na variável z, eu sumo com o z, quando integro, desaparece o z, e eu, no fundo, vou ter que trabalhar no plano xy e integrar sobre essa região R, que é a superfície que eu teria que integrar. Lembra que eu falei aí, não é a borda do V, coloquem um R, é por aqui, tá bom? Bem, porque depois de integrar, aí eu tenho que trabalhar, já não estou mais no espaço, o Z foi embora, integrei o Z, já não temos mais o Z, certo? Então, continuemos. Agora sim podemos entender melhor nossa integral. E integrar inclusive na variável z, né? Quer dizer, esse era o lado direito. Agora sim temos essa integral. Mas olha, novamente, parecido ao teorema de Green. Quem não viu o teorema de Green está sofrendo, né? Mas é teimoso, é o problema dele, né? Aqui tem a integral de uma derivada. Então vai ser, no lugar de z, vou colocar isto, na parte da função de z de p, menos, no lugar de z, quando integre, vou colocar isto. De forma que vai ficar essa diferença que está aqui. Certinho? Só que agora a integral é só R. É a região que tem embaixo. Bom, gente, guardemos esse resultado aí. Tá certo? Parecidíssimo ao teorema de Green, só que agora com as superfícies H e a superfície G. E temos aqui a diferença, né? E esse integral está no plano. Tá bom. Agora esse integral está no plano, né? Bom, já trabalhamos com o lado direito, então para a alegria do pessoal que gosta das coisas da esquerda, né? Então, agora peguemos o lado esquerdo da equação. Esse daí. Bom, novamente, né, nós fizemos o campo igual a PK. P na direção de K, né? Então, como ficaria aqui? Mas calma. Ainda precisamos desse vetor, né? Do vetor normal à superfície. Bom, se tem uma superfície, eu posso derivar. Tem relação com as derivadas assim. E, bom, da geometria dá para ver como fica, né? Trabalhando com calma, tem vários livros isso, fica assim. Essa partinha daqui vai ficar assim, mais ou menos, derivar parcial de z com respeito de x, derivar parcial de z com respeito de y, 1 aqui, d de x, d de y. Se eu tivesse escolhido d de z e d de y, aqui muda também, tá bom? Na forma apropriada. Mas, bom, e esse é mais ou menos? Bom,
mas é quando o vetor n está na componente do n, digamos que o n aqui tem uma componente positiva na direção do z, né? Quer dizer, o n está tendendo para ir para cima. Já se eu pego um menos, o n tende a ir para baixo. Então já tem gente que está pensando, né? Essa parte mais eu vou usar naquela parte de cima, né? No H, na superfície que é H de xy. Isso mesmo. E a parte negativa quando eu coloque g de xy. Legal. Então agora sim, vamos lá. Que o tempo está indo, né? Para a superfície superior, eu teria isto, né? Agora coloquei P de K, N. Tá. Mas quando eu integre, né, isto de aqui, o DDS, lembrem que esse N DDS ficou D de X, D de Y. Aqui tem que colocar D de Y, desculpem aqui tem um erro, tem que ser D de Y. E como estou indo por cima, tem que ir com P. E some Z. Aqui inclusive tem que colocar o Y, tá? Então novamente estou no plano. Perceba, né? Isto vem da parte superior, da superfície superior, né? E para a superfície inferior vai ser igualzinho, só que com um sinal a menos. E novamente, aqui tem que colocar Y, não é Z. Aqui tem que colocar Y, não é Z. É mea culpa. A gente também está vendo, além de aprender matemática, e aprender latim um pouquinho. Et lux inteneribit lucet, dominus vobiscum. Aí vai indo, né? O cérebro é fantástico. Bom, se uma era a superfície superior, essa daqui, essa é a superfície inferior, eu posso juntar tudo para fechar, né? Então, como ficaria? Bom, somos dois, né? Para a superfície superior, somos, só que aqui, muito cuidado com o sinal menos. Então, tenho esse integral aqui. Agora está bonitinho, agora sim. Tem um y aqui, né? Aqui estava com um erro. Aí vocês consertam quando vocês estão copiando, né? Bom, gente. Oxe, está lembrado desse resultado? Sim. É justo essa parte daqui, é aquela parte que a gente falou, guardem para depois, né? Guardem este resultado. Para relembrar, vamos colocar aqui. Quando a gente trabalhou com o lado direito, chegamos nisto. É isso mesmo, né? Isso mesmo daqui. Legalzão, joia! Já quando trabalhamos com o lado esquerdo, que temos isso daqui. Né? Então, o que a gente fala? Isto igual a isto, que isto igual a isto, e isto igual a isto. Então, qual que é a conclusão? Que esses dois daqui tem que ser iguais. Então, veja como a gente chegou aqui, bonitinho o resultado. Então, finalmente, obtemos que coisa? Tcharam! Legal! 10. Estamos de parabéns, né? Mas ainda não finalizamos. Então, tirem esse parabéns. Ainda não. Mas já estamos pertinho. Bom, por quê? Vamos ver. Nós provamos isto na direção K, né? Quando o campo estava só na direção K. Mas, como que é esse K? Como é o P? Lembra que a gente tinha o campo total, o F, e tinha colocado M na direção I, N na direção J, e o P para não colocar O, né? Ou uma função parece outra coisa, né? Mas um P na direção K. A gente tinha feito isso sim, né? Bom, vamos relembrar, né? Porque às vezes a gente esquece, é normal esquecer, não é pecado não. Na Bíblia não fala que esquecer é pecado, a não ser de Deus, né? Mas já complica, na verdade não é nem pecado. Você só atrapalha a tua vida se esquecer de Deus. Mas vamos lá. Isso era o F que a gente tinha colocado, né? Nós tínhamos o que a gente falou, né? Campo N, campo P, nas direções I, J, K, respectivamente. Bom, então, né, se a gente já sabe como fazer isto, então, por exemplo, fazer com o M ou com o N é a mesma coisa, né?
Então, que tal vocês fazerem? Só que aqui não vou dar pausa. Eu só vou falar para vocês fazerem. Se cair na prova e vocês não fizeram, azarzeu. Porque tem várias coisas. Agora, lembrem que quando a gente pegou esse daqui na divisão K, o plano que a gente trabalhou, onde projetou e tudo, e dividiu as funções superior e inferior, era, que coisa? O plano XY. Por isso as funções eram XY. Se eu pego aqui, estou na direção I. Então, as minhas funções vão ser YZ. E vou ter que trabalhar com o plano YZ. Né? E aqui também, bom, se eu pego na direção J, então eu vou ter que trabalhar no plano XZ. E as minhas funções vão ser X e Z. Né? Tem que fazer a projeção para uma região projetada. Olha, o procedimento é o mesmo. Eu recomendo que façam, pelo menos uma vez. Tá? Mas a gente pode falar tranquilamente aqui. Ixi, até que temos que falar porque o tempo está passando, né? E não é bom extrapolar o combinado. De forma análoga é provado que isto é agora para na direção I, aqui está na direção I, o N vai variar um pouquinho, né? Esse elemento de aqui, né? Da superfície, mas aqui vai ser derivada a parcial com respeito de X. O mesmo aí a gente faz para outro caso, né? Para o caso do N. Pronto, gente. Bom, agora sim, podemos juntar as três partes aí e falar tranquilamente que... Agora sim, finalmente, de verdade verdadeira. Isto. Agora sim provamos o teorema. O teorema da divergência. Também conhecido como o teorema de Gauss. Bom, vamos às considerações finais. Bom, não tem muito o que falar, porque a gente só trabalhou o teorema. Tem muita coisa que a gente fez sim, com cuidado. Não esqueçam que precisamos de uma base do teorema de Grimm para poder entender melhor, né? Não foi à toa que a gente fez. Tinha um propósito. E provamos que, bom, isto é válido, podemos usar da forma que mais nós gostemos. Certo, gente? Tá bom. Então vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula, se for vontade de Deus. Shalom litraut lekulam. Até mais.